Primavera Saúde está no ar e o nosso tema de hoje é distúrbios do sono. Para isso eu recebo aqui no estúdio o pneumologista Dr. Fábio Souza, que é também especialista em medicina do sono, é isso, doutor? É isso, obrigado pelo convite, aqui está no Primavera Saúde, para estar falando um pouquinho sobre os distúrbios do sono. Bom, o doutor tem formação aqui, mas também já teve experiências internacionais, né? Justamente sobre esse assunto de medicina do sono. Em Harvard também, né, doutor? Conta um pouquinho essa experiência pra gente. Isso, foi interessante. Eu fiz a residência na Santa Casa de Porto Alegre, né, em clínica e pneumologia. Depois acabei fazendo essa especialização em sono, que é o Fellow, que eles chamam de curto tempo, em Boston, em Harvard mesmo. Para chegar nessa etapa, eu mandei para o Congresso Americano, que é o principal congresso de pneumologia, mas tem muitos aspectos em sono envolvidos, né? E bastante publicação, são os principais mestres aí do mundo em relação à pneumologia e sono. E aí eu mandei um trabalho que a gente fez aqui no nosso laboratório de sono mesmo aqui de Criciúma, da Pulmonar, pacientes então deitados, né? O exame do sono ele é feito deitado, com os eletrodos, retinho, e depois a gente inclinou a cama, que nem a história do refluxo, 15 centímetros de elevar a cabeceira da cama, e naquela época a gente tinha feito com 17 pacientes, exame de sono reto, exame de sono inclinado, né, essa polissonografia. E a gente determinou que o índice de apneia reduzia em torno de 30%, só pelo fato de inclinar a cabeceira da cama, não é travesseirão, é inclinar a cama mesmo. E aí a gente mandei para o Congresso Americano, enviei junto com o meu chefe da USP, né, que eu fiz medicina do sono lá, que é o Geraldo Lorenzi, e lá eu tive que falar, então ficou entre os 20 melhores trabalhos de terapia em sono. Tinham vários outros trabalhos, tipo implante de marca-passo na garganta, que naquela época já estava sendo falado, que isso foi em 2010. Um pouco de detalhes mais sobre o CPAP, que é a principal terapia para apneia, que injeta ar, enfim, aparelho intraoral para ronco e para apneia. E eu fui falar de só levantar a cabeceira da cama e tinha tido um resultado muito positivo. Esse tipo de estudo não tinha sido feito ainda, para apneia? Até então não. Para refluxo tem muito, né? Isso é bem determinado, mas para apneia obstrutiva do sono foi o único, e é o único até agora. Tá? Até hoje é o único estudo. A gente já aumentou esse número de pacientes, né? Mas naquela época, em 2010, só tinham poucos pacientes, apresentei no trabalho lá, e aí eu conheci os professores de Boston, de Harvard. Eles me convidaram, fiz um testezinho eletrônico que eles me enviaram para ver se é entre pneumologia e sono, e aí acabei passando para lá em 2014, então fiquei de janeiro a maio de 2014 em Boston, lá no Brigham e no MGH, que são os principais hospitais de Harvard, né? Então foi uma experiência muito valiosa. E ver que essas etapas, claro, tem que ter uma perspectiva e manter aquele padrão realmente de pesquisa e de atendimento para chegar lá, mas ver que não é uma coisa impossível, né? É uma coisa viável, se realmente quer trabalhar em função disso, né? E até hoje eu mantenho contato, fui no Congresso Americano esse ano, né, que foi em San Diego, os meus chefes de Boston o tempo inteiro, claro, eram a maioria deles todos palestrando, né? Então é legal essa inter-relação aí que a gente tem, e de tempo em tempo a gente traz eles para palestrar, tanto o pessoal de Harvard, lá de Boston, de tempo em tempo vem, seja na pneumologia ou no sono, e também o pessoal de Denver, que a gente tem uma ligação muito forte, que é um hospital muito bom em pneumologia. Que bacana. Bom, doutor, primeiro, antes de a gente falar diretamente dos distúrbios do sono, qual é a relação da pneumologia com a medicina do sono? Atualmente no Brasil tem algumas especialidades que podem fazer a prova de título em sono, né? A pneumologia é uma delas, a própria neurologia, psiquiatria também, e pediatria com áreas afins relacionadas à pneumopediatria, neuropediatria, e agora a clínica médica está entrando também como possibilidade para fazer prova de título depois para medicina do sono. Que existe residência hoje, é uma especialidade à parte, a medicina do sono, né? Tem o registro de especialista, depois faz a prova e realmente tem uma comprovação que teve numa instituição que te certifica a ser especialista em sono, né? E tem que fazer a prova para ver se passou ou não. Então esse é o caminho. A pneumologia, o vínculo que tem é principalmente mais relacionado com a apneia obstrutiva do sono, que é o fechamento da garganta, né? Quando fecha a garganta, o cérebro começa a tentar desobstruir a garganta, até que chega um momento que ativa bem esse músculo, os músculos da garganta, e aí desobstrui e dá o ronco, aquele ronco ressuscitador.
né? E isso é um distúrbio do sono? Isso é um distúrbio deles? do sono e cai a oxigenação durante a noite, né? Quem já tem um problema pulmonar, por exemplo, enfisematoso, tabagista, né? Ele vai cair muito mais a oxigenação porque já tem um problema pulmonar. Imagina, já tem um problema no pulmão e ainda fecha a via comum, a principal via da garganta para chegar no pulmão por alguns segundos. Então a gente tem alguns pacientes que a gente vê no laboratório do sono, fazendo a polissonografia, que fecha a garganta por 2 minutos. Nossa. A oxigenação estava em 91, 92, fechou a garganta, vai a 40. Então o risco cardiovascular é muito aumentado. Essa complicação então, que a gente... Quer dizer, complica o sono, é ruim para dormir e também pode gerar problemas de saúde futuros. Problemas de saúde futuros. Então a grande pergunta que a gente tem que pensar, assim, quando a gente pensa no check-up do sono, da polissonografia, mas antes disso, perguntar quando o paciente procura, a gente tu acorda bem disposto pela manhã? Acho que essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Porque já é um sinalzinho de alerta se a resposta for não. Eu acordo cansado. Se não acorda, algo errado aconteceu Alguma durante coisa a noite. errada tem. Porque a quantidade de horas determinada pela Sociedade Mundial de Sono, em grandes estudos, é de 7 a 8 horas, em média populacional. Mas tem que ser a quantidade com qualidade. Um paciente com apneia obstrutiva do sono, fechando a garganta mais do que 30 vezes por hora de sono, por exemplo, ele dormindo 7 a 8 horas, a qualidade de sono dele é horrível. Ele está sonolento no dia seguinte, ele tem risco para o coração e para o cérebro, né, risco cardiovascular aumentado, pode ter déficit cognitivo e de memória, de atenção, maior acidente automobilístico, tá? E puxando a ideia aí para o risco cardiovascular, tem estudos bem determinados que a apneia obstrutiva do sono por si só, ela causa infarto, crise hipertensiva, picos de pressão significativos, arritmia cardíaca, fibrilação atrial principalmente, que o coração então não batendo de uma maneira correta, né? AVC, derrame cerebral, tem estudos determinando a associação de 70% de apneia obstrutiva do sono com AVC, com derrame cerebral. Então, e agora mais recentemente, nos últimos 4 anos, muito estudo de ordem metabólica, então a apneia obstrutiva do sono causando diabetes, tá? E é fácil de entender todos esses mecanismos, porque é o seguinte, fechou a garganta aqui, caiu oxigênio para o pulmão não tem o que redistribuir para os outros órgãos. Faltou oxigênio para o coração? Sofreu o coração. Faltou oxigênio no cérebro? Vai sofrer o cérebro. Faltou oxigênio no pâncreas? Vai produzir uma insulina mais ou menos, vai ter mais diabetes, tá? Mais ou menos assim, de uma maneira geral. Então, a parte metabólica também está toda envolvida com a apneia obstrutiva do sono. E quando eu devo ficar preocupada se eu tenho apneia ou não? Porque, bom, quem dorme sozinho, por exemplo, e não consegue perceber essas mudanças, né? Porque se tem alguém ao lado, percebe-se ronco, enfim. Mas quando é o sinal de alerta de procurar um especialista? Eu acho que a primeira pergunta para si que tem que fazer é assim, estou acordando bem disposto? Já que não tem ninguém para visualizar, né, se está tendo pausa respiratória e ronco. Se o ronco é muito alto, que alguém esteja vendo e com pausa respiratória, vai ter apneia em algum grau. Agora, qual grau? Isso vai ser determinado pelo exame de sono, pela polissonografia. Se há ronco, há apneia. Muitas vezes sim, mas existe ronco primário, só roncar. Porque o ronco é o barulho, então é o turbilhonamento de ar tentando passar numa garganta que está mais flácida. Era para ter um calibre assim, vamos dar uma exagerada, e está assim. Então vai ter o turbilhonamento de ar, vai ter muito barulho. Eu posso só roncar e não ter apneia. Mas é muito comum em homens obesos, idosos, se a gente pegar essa situação, de ter apneia obstrutiva do sono. Então, se 1 a cada 3 brasileiros, esse foi o estudo Episono, um estudo da Escola Paulista, lá em São Paulo. Então, avaliou que 1 a cada 3 brasileiros tem apneia obstrutiva do sono. E não foi estudo que eles foram procurar a Escola Paulista para ver se tinha apneia ou não. Foi estudo populacional. Eles batiam na porta e falaram, vamos lá fazer polissonografia. Vamos ver se tem algum distúrbio de sono. Então foi bem aleatório, né? Um estudo bem epidemiológico. E demonstrou, então, 32,8% da população com apneia, né? E a pessoa que dorme sozinha, então se não tem esse parâmetro, se acorda pior durante o dia, né? Pela manhã está cansada, fadigada, alteração de memória muito significativa, dor de cabeça pela manhã, isso a gente vê bastante em paciente com apneia obstrutiva de sono, ou se ele acorda engasgado, sufocado, ou acorda com o próprio ronco em algum momento, então são sinais aí para se autoavaliar. Bom, doutor, o senhor falou de 7 a 8 horas seria o ideal para dormir, né? Pegando
uma faixa etária, uma quantidade de pessoas aí. Eu estava pensando aqui. Alguém que faça faculdade, jovens, adolescentes. Perfeito. Às vezes trabalham o dia inteiro, estudam à noite, então realmente não conseguem pela rotina diária, ter essas 7, 8 horas de sono. Tem como dormir menos e ainda assim ter qualidade? Existem os dormidores longos e os dormidores curtos, né? A média vista é de 7 a 8 horas, mas tem as pessoas que podem dormir 10 horas e necessitam dormir 10 horas sem ter distúrbio do sono. É uma porcentagem pequena da população. E pessoas que conseguem dormir 4 horas e acordam dando bom dia sol, que maravilha, são os dormidores curtos, que é uma minoria também. A média é entre 7 a 8 horas. Agora, pegando a principal gancho relacionado com isso, a gente vive uma sociedade privada de sono. Então é complicado porque cada um vai saber o quanto que é necessário. Tem que adequar também, né, a necessidade à tua dificuldade diária. Tem que fazer a faculdade, tem que trabalhar, chega tarde, acorda super cedo. Precisaria, numa média, vamos dizer, considerando então a média, 7 a 8 horas, a pessoa já dorme 5 horas. Então o rendimento daquela pessoa não vai ser tão bom. E existe risco também no dia a dia, risco de saúde, né? Até mesmo os dormidores curtos, mesmo ele não tendo apneia, esse de 4 horas, ele acordar, é determinado já, é demonstrado que tem maior risco cardiovascular. Ele tem mais atividade simpática, tem mais alteração cardíaca significativa, simplesmente pelo fato de dormir menos. O privado de sono, ele dormindo menos, porque ele gostaria de dormir mais, mas ele não consegue dormir mais pelas atividades, pior ainda. Então, o primeiro grande mal, se a gente for ver no sono que a gente tem hoje imposto, é a privação de sono. Esse é o número 1. E acho que entra como número 2, meio que empatadas aí, a apneia obstrutiva do sono e a insônia. Então, imagina alguém que já tem insônia, também é privado de sono, ou o contrário, alguém que tem apneia e é privado de sono. A gente está juntando 2 grandes problemas, né? E tem tratamentos distintos de cada patologia. Bom, a gente vai fazer uma pausa rapidinho, daqui a pouco a gente volta, doutor, para continuar falando sobre esse assunto, que com certeza tem muita coisa, tem muita dica para a gente dar também depois do intervalo para quem quer dormir melhor. A gente volta já. Estamos de volta e hoje o assunto aqui é distúrbios do sono. Eu recebo aqui no estúdio o médico pneumologista, Dr. Fábio Souza. Doutor, nós estávamos falando antes do intervalo da questão do tempo de sono, né? E eu lhe faço uma pergunta. Para quem dorme pouco durante a semana, a gente ouve muito, mas eu compenso no fim de semana, durmo um pouco até mais tarde. Dá para fazer esse equilíbrio mesmo ou não adianta muito? Isso é bem importante, é uma dúvida comum de paciente. É claro que ele tentando compensar durante o dia é a alternativa que ele tem, mas se a gente pensar, se fica muito sem comer, e aí agora eu vou comer muito para compensar o que eu não comi durante o dia ou durante o dia anterior, não vai compensar, tá? Não vai ter uma absorção correta da alimentação, não era o momento exato, né? Tem fatores hormonais envolvidos no sono. O sono não é só um interruptorzinho de liga e desliga. Então, meus chefes costumavam falar o seguinte, se existe a medicina acordado, que é a pneumologia, a cardiologia, a nefrologia, né, todas as clínicas, a parte cirúrgica e tal, existe a medicina dormindo. A medicina dormindo tem algumas peculiaridades. Por exemplo, por que os nossos pais sempre falam assim, meu filho, vai dormir mais cedo para crescer? Tem um fator direto com o sono mesmo. Estágio 3 do sono, a gente secreta o GH, o hormônio do sono, do crescimento, tá? Num estágio do sono. Então, o hormônio do crescimento ele é dependente do estágio 3 do sono. Se a pessoa não dorme bem com qualidade como criança, né, e não dormindo cedo, vamos não é dizer só assim, sabedoria popular. Então tem uma correlação bem importante. Então, isso é bem determinado. Tá? Tem o cortisol, que é o corticoide. A gente também produz corticoide pela manhã. É quase o nosso despertador automático. Tá? Então, se eu tenho um distúrbio do sono, eu não tenho só um pico de corticoide. Eu tenho outros, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a pessoa tem o pico pela manhã do corticoide e outros durante o dia. Então a pessoa fica mais inchada, mais edemaciada, por fatores hormonais também envolvidos. Então o sono ele é importante para restaurar a memória, para restaurar a parte hormonal,
para ter uma qualidade durante o dia, né? E para não ter outros distúrbios orgânicos, além de psicológicos, psiquiátricos. O paciente com uma insônia importante, ele vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais depressão. Então tem fatores também correlacionados psicológicos, psiquiátricos, né, envolvidos aí. Bom, doutor, deixando de lado um pouco, claro, né, com exceção daqueles que realmente têm problemas, têm distúrbios que precisam ser tratados de maneira geral, dá pra gente dar dicas aí pro pessoal que está em casa conseguir dormir melhor, dormir cedo também, cumprir essas horas? Legal, legal. As dicas são chamadas de higiene do sono, né? É fácil de ver, se a gente pesquisar sempre vai achar várias dicas de higiene do sono, mas as gerais que são bem determinadas nos consensos de insônia e também nos que avaliam o sono de uma maneira global, vamos lá para a higiene do sono. Evitar xantinas derivadas da cafeína depois das 6 horas da tarde. Café, chocolate, chá preto, chá verde, refrigerante, energético, chimarrão. E o cigarro também é um forte estimulante cerebral. Né? Claro, quem é dependente de nicotina vai ser mais complicado deixar de fumar, pode ter abstinência, aqueles tremores, parando de fumar, mas saber que é um forte estimulante cerebral também. Então, esse é o número 1. Número 2, que eu acho que é o mais difícil de todos, é evitar grande intensidade de luz perto do horário de dormir. Vamos colocar de uma ordem social, em média, que a gente tem que deitar em torno de 11 e meia-noite, tá? Para acordar em torno de 7 horas. Né, para ter pelo menos umas 7 horas aí de sono. Então, evitar 2 horas antes, TV, luz branca, computador, tablet, celular. Quem hoje em dia... Celular é o pior problema, né, doutor? Então, isso é uma recomendação, isso tem um fator direto com os hormônios que a gente secreta no meio do cérebro, na glândula pineal, que é a melatonina. Então, quanto baixa intensidade de luz, eu já preparando o terreno para ir dormir, então 2 horas antes já deixar meio penumbra, ficar lendo uma revistinha, não se preocupar com o mundo, né, tentar se possível. E aí vou, com essa baixa intensidade de luz, tenho mais melatonina, o hormônio do sono, e aí eu aprofundo melhor o sono, inicializa melhor o sono, não vou ter despertares durante a noite provavelmente. Uma coisa importante é que a melatonina que a gente produz é muito mais importante que a melatonina tomada. Porque a gente vê muita coisa em rede social sobre a melatonina tomada, que ela é mil maravilhas, depende. Tem pouco estudo com a melatonina tomada, isso é um alerta da Sociedade Mundial de Sono, tá? A gente teve uma reunião também no Congresso Americano justamente sobre isso. Então estão tendo grandes trials, grandes estudos agora da melatonina, mas a gente ainda sabe pouco a longo prazo. Para todo mundo é recomendado soneca depois do almoço, tá? Exceto quem tem insônia. E quanto tempo que pode ser essa soneca? 20, 30 minutos, não mais do que isso, tá? Para não entrar em REM, porque se entra em REM, logo que acorda em REM, depois de ter entrado, acorda mais grog do que foi dormir. Então máximo? 20, 30 minutos, tá? Depois do almoço, recomendado para todo mundo se possível, né? Não ter como hábito, assim, a bebida alcoólica para dormir, relaxante muscular para dormir. Existem medicações específicas para sono. Claro que tem que ser muito bem avaliado se aquela pessoa precisa de medicação para sono, sim ou não. A gente sempre tenta não. Sempre tenta higiene do sono. Agora, aquela insônia crônica, um paciente que tem um distúrbio muito intenso, ele vai ter que fazer alguns tipos de tratamento, terapia cognitivo-comportamental e vai precisar de medicação. Existem medicações bem padrão para isso. A gente publicou agora no Jornal Brasileiro de Psiquiatria justamente como trabalhar isso na insônia crônica, quem é dependente de medicação, tá? Essas são as principais dicas de uma maneira geral e sempre entra alimentação e atividade física. Então uma alimentação bem regrada, não comer muito perto do horário de dormir, que vai roncar mais, vai relaxar mais a musculatura da garganta, bebida alcoólica também faz isso. E atividade física, a regrinha das 4 horas. A hora que acabar a atividade física, pro horário que deitar tem que ter a diferença de 4 horas. Por exemplo, 8 horas acaba, tudo bem, vou deitar meia-noite. Agora, acaba a atividade física 10 horas, o tempo da temperatura corporal cair é em torno de 4 horas. Ela não vai ter um início de sono legal ou uma manutenção do sono boa. Né? Então, essas eu acho que são as principais dicas que a gente chama de higiene do sono. Seguindo essas dicas, doutor, dá para ter uma qualidade de vida melhor? Realmente existe essa relação com o sono? Como o senhor já citou, claro, também inúmeras doenças que podem ser desencadeadas do distúrbio, né, do sono, mas realmente influencia muito na qualidade de vida? Influencia demais, né? Ver que é muito difícil, por exemplo, a gente pegou a situação de celular perto do horário de dormir, ou TV
né? Então, primeiro tem que fazer isso muito bem regrado. Se a pessoa consegue fazer isso e acorda bem disposta, que bom, melhorou, que bom. Se a pessoa faz muito bem isso e acorda ainda cansada, alerta. Vale a pena o exame de sono, deve ter algum distúrbio de sono. O exame de sono avalia a apneia, movimento de pernas, avalia bruxismo também, a gente estava comentando um pouquinho antes, né, em off ali. Avalia se tem um fluxo respiratório menos intenso, se tem ronco, se cai a oxigenação, os estágios do sono. Então o check-up do sono, a polissonografia, para esses casos, se a pessoa faz higiene do sono e acorda ruim, é o exame realmente padrão ouro, é o exame padrão para avaliação dos distúrbios de sono. E se sentir essa necessidade, o organismo alertar, o ideal mesmo é que se procure, tem uma série de fatores que podem desencadear esse distúrbio, né? Causas que precisam ser tratadas, né, doutor? E o tratamento de cada uma é como na pneumologia. Vou tratar diferente o enfisema de um derrame pleural, né? Ou uma neoplasia pulmonar. Então, a mesma coisa em relação aos distúrbios do sono. Insônia, tratamento totalmente diferente da apneia obstrutiva do sono, que vai ser diferente do bruxismo, do sonambulismo, do movimento de pernas, de um nome bonito de uma doença que é transtorno comportamental do sono REM, que a pessoa está dormindo, tem pesadelo, é mais comum em homens idosos, e dá soco e chute atuando em pesadelo, é um tipo de tratamento totalmente diferente. Então é bem distinto dependendo do distúrbio, o tipo de tratamento. Um alerta para a pessoa que dorme e para quem está do lado, então, perceber essas mudanças. Sem dúvida. E algumas vezes, né, imagina um casal assim, a mulher insone, que é muito mais comum mulheres com insônia, e homens muito mais comum apneia obstrutiva do sono. Então, um roncando, o outro com insônia, né, realmente é um fator que ninguém vai dormir bem nessa situação. Doutor, situações específicas precisam ser tratadas, porque, por exemplo, coisas que estejam causando ansiedade podem gerar alguns distúrbios também. Pode, né? Pode. Aí é muito mais comum em relação à insônia mesmo, né? A própria ansiedade pode gerar mais bruxismo, né, de uma maneira geral, mas a gente vê muito ansiedade ligada com a insônia. Então, a ansiedade, algumas vezes até medo de dormir, né, junto com a ansiedade. E aí a pessoa tem uma insônia, a insônia gera mais ansiedade, um ciclo vicioso. Ou depressão e insônia, insônia com depressão. Isso é muito ligado, é extremamente importante quebrar esse ciclo vicioso. Então tá certo. Doutor, obrigada pela sua presença aqui. Com certeza, nós citamos só alguns, né, doutor? Alguns distúrbios. Tem muito mais, mas esperamos recebê-lo mais vezes aqui para a gente tratar de cada assunto também. E que essas dicas tenham servido aí de uma boa indicação para que o pessoal que nos assiste tenha mais qualidade de vida. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. É muito importante esse alerta, né, para a população de distúrbios do sono. Pelo menos no Brasil, o último trabalho que saiu geral de distúrbios do sono, em torno de 50% da população brasileira. Então a gente está dormindo mal, tem que realmente avaliar o sono pensando como saúde, né? E até mesmo avaliando que tipo de distúrbio de sono que a pessoa tem e o check-up do sono, né? Então acho que é um alerta bem importante e obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, doutor. Bom, gente, sigamos essas dicas, vamos ter mais qualidade de vida, vamos dormir melhor. E a gente se encontra na semana que vem em mais um Primavera Saúde.